Caso do cãozinho Orelha tomou uma proporção aí mundial. O fato ocorreu aqui em Santa Catarina, para a gente lembrar aqui como um pano de fundo, 4 adolescentes participaram de um desafio desses que acontece muito em redes sociais e agrediram, violentaram. É até difícil encontrar palavras para o que eles fizeram com esse cãozinho. Orelha, um cão comunitário, mas nem sempre ele foi assim um cãozinho de rua. Ele tinha o seu dono e que cuidava dele com carinho, dava alimento para ele. Ele é narrado como um cãozinho muito dócil, muito carinhoso. Só que o dono dele faleceu e ele só encontrou abrigo na rua. As pessoas ali daquela comunidade, daquela praia, acolheram o cãozinho que dava e recebia carinho. Então as pessoas ali o alimentavam, ele tinha sua casinha, e foi justamente no momento que ele estava dormindo nessa casinha que esses 4 adolescentes o chamaram e ele possivelmente pensou e no impulso disse, não, vou lá para mais uma sessão de carinho, vamos ver se eles trouxeram algum osso, alguma coisa para mim, mas não. Ele estava indo para uma sessão tenebrosa de horror. Diante de uma plateia que estava aplaudindo o feito, ele foi atacado por esses 4 adolescentes que usavam madeiras, tipo um taco de beisebol, mas que colocaram pregos na ponta. E foram então agora para esse jogo mortal com o dócil cãozinho Orelha. Orelha foi encontrado posteriormente por pessoas que transitavam próximo, foi levado ao médico veterinário, mas infelizmente ele teve que passar por uma eutanásia para acabar com o sofrimento, que era tamanho segundo aí os especialistas. Bom, 2 desses adolescentes correram para os Estados Unidos, dizem que já estavam marcados para ir para lá, mas enfim, foram, já voltaram, e os 4 obviamente terão que responder perante a lei, mas uma lei que de certa forma os protege. Quando você vai no ECA, ou quando você analisa as leis brasileiras, você vai ver que eles são protegidos pela lei. Enfim, a impunidade, infelizmente, prevalece. O caso tomou uma proporção gigantesca, inclusive lá nos Estados Unidos, para onde 2 dos garotos foram, alguns artistas e políticos, inclusive, tomaram a dor desse cãozinho e das pessoas que o amam e exigiram que eles não ficassem mais ali nos Estados Unidos. Bom, esses adolescentes têm lá os seus advogados, porque os pais são ricos, eles são de classe média alta, empresários e gente que tem condições sim de dar uma defesa para esses adolescentes, e a gente já sabe no que vai dar. Já sabe no que vai dar, porque infelizmente a impunidade reina. Então se discute, inclusive, se não é o caso de pensarmos, de trazer novamente ao debate a questão da maioridade penal, que é 18, trazermos para 16 anos, porque um jovem de 16, 15 anos, eles sabem sim o que estão fazendo. Esses 4 adolescentes sabem que eles fizeram uma maldade, que isso é violência, que isso é uma agressão a uma vida. Irracional, não interessa. Um cãozinho que tem sentimentos, que tem emoções, um cãozinho que era cuidado pelas pessoas, que dava amor e respeito e recebia também das pessoas. São inúmeras fotos e vídeos que estão sendo publicados na rede social com carinho recebido por esse cãozinho, tão querido ali pela comunidade. Agora, a reflexão que quero trazer com você não é para fazer uma análise de perfil desses adolescentes, Alguns canais, algumas pessoas estão fazendo, ok, mas não é isso, As pessoas estão perguntando, mas será que eles eram psicopatas? Vamos analisar o grau de narcisismo desses garotos, Não é essa a ideia. A ideia aqui é uma reflexão um pouco mais profunda, que começa com uma pergunta. Como nós estamos trabalhando a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes? Uma educação que deve começar dentro de casa.
Uma educação que é responsabilidade direta dos pais, dos responsáveis. Então, chama atenção aqui para essa reflexão dos pais, dos tios, dos responsáveis. Alguma coisa está acontecendo de muito falho. Nesse caso do Orelha, me parece que 1 ou 2 ali dos pais reconheceram que isso não é uma fatalidade, isso é um erro de percurso. Reconheceram que alguma coisa precisa ser feita para corrigir a rota desses meninos. Mas outros já agiram de forma totalmente diferente, impune, querendo acobertar o erro desses meninos, querendo calar testemunhas e querendo fugir com eles para outros lugares. Então, é um alerta esse acontecimento para o que está acontecendo com as nossas crianças, porque nós dizemos o tempo todo que as crianças e adolescentes são o futuro do Brasil, são o futuro do mundo, mas que futuro? Né? Diante de tamanha atrocidades que nós presenciamos. O Orelha é um caso, está ganhando repercussão mundial. Mas já está vindo outros casos aí de cães comunitários que são tratados de forma violenta. Gatinhos também, que são tratados de formas violentas. Graças a Deus não é a maioria, não é. Né? Não, a maioria das nossas crianças e adolescentes, eles gostam de animais. Né? A gente observa que as nossas crianças adoram os cãezinhos, gatinhos, os coelhinhos, cuidam bem. Mas casos como desses 4 adolescentes, infelizmente não são isolados. E no caso deles, especificamente, não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. E outras situações também. Por exemplo, estamos falando aqui do caso do Pedro, lá em Brasília, né? Direto aqui na internet está sendo mencionado a violência daquele garoto. Uma violência tamanha que o delegado que está atendendo o caso chorou. Ele agrediu um garoto de 16 anos por causa de um chiclete. E esse garoto está na UTI. E estamos aí, o Brasil todo orando para que seja revertida essa situação desse menino. Né? Então, começa dentro de casa. Nós não podemos transferir essa educação para a escola, para a igreja, para quem quer que seja. Não podemos terceirizar. Precisamos pensar na educação que começa dentro da nossa casa. As crianças, os adolescentes que convivem com a gente, eles precisam não só ouvir de nós, dos nossos lábios, ensinamentos, sermões. Eles precisam ser arrastados pelo exemplo, pelos nossos testemunhos, de como nós agimos, de como nós fazemos. E isso faz parte da estratégia da didática de ensiná-los a ter respeito, empatia, deles saberem que eles têm liberdade, mas liberdade traz consigo responsabilidades. Eles podem sofrer consequências dos atos deles. E eles têm que responder por isso. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês, queridos, é essa. Inclusive, a sabedoria bíblica nos ensina o seguinte: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque quando ela crescer, ela não vai se esquecer dele. Qual o caminho que nós estamos ensinando para os nossos adolescentes, nossas crianças? Agora, surgem milhares, milhões de pessoas com raiva desses adolescentes, até nós. Até nós, diante de uma barbaridade dessa. Mas a solução não é violência, porque violência só gera violência. A solução é reflexão, ação, cuidado, mudança de rota. Então, é muito triste, é de cortar o coração, né? De cortar o coração, tamanha crueldade, tamanha maldade com um serzinho tão inocente, tão inofensivo. Então, que Deus nos ajude, porque se nós queremos um futuro abençoado, futuro cheio da graça e da bênção de Deus, nós precisamos trabalhar hoje, no tempo que se chama hoje, pela educação das nossas crianças e dos nossos filhos, ensinando eles o correto caminho que eles devem perseguir e andar.
Um abraço fraterno e até o nosso próximo vídeo.